E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Segunda-feira, 12 de maio. Juliano invade os corredores da clínica psiquiátrica sem cerimônia, ansioso por encontrar Clarice onde a deixará. Mas ao abrir a porta do quarto, seu mundo desaba. Quem está ali, sedada e confusa, é Beatriz. Onde está a Clarice? Grita, segurando os ombros da menina com força. Bia, ainda sob os efeitos da medicação, tenta falar, mas só balbucia sílabas desconexas. Isso é um jogo, vocês me enganaram. Esbraveja ele, tomado de fúria. Pimenta, entrando logo atrás, engole seco ao ver a cena. Juliano vira-se para ele. Você me garantiu que ela estava aqui. Ganhamos o mundo inteiro e perdemos a guerra. Enquanto isso, no centro da cidade, Nelson surpreende Alfredo ao procurá-lo no seu local de trabalho. Sem rodeios, estende um envelope com uma quantia generosa em dinheiro. É para te ajudar. Você tem um caminho difícil pela frente. Alfredo hesita, desconfiado. Por que agora? Depois de tanto tempo? Nelson abaixa os olhos. Talvez seja tarde demais para me explicar. Mas não é tarde para tentar fazer o certo. Alfredo guarda o dinheiro sem dizer nada, mas algo em seu olhar indica que as feridas antigas não cicatrizam fácil. Na clínica, sem conseguir controlar o caos que se instaurou, Pimenta acaba se unindo a Juliano em mais uma jogada suja. Os dois dopam Beatriz novamente para tentar ganhar tempo. Se ela acordar e começar a gritar, perdemos tudo, diz Pimenta, preparando a seriga. Juliano assente, tenso. Mas dessa vez, não podemos errar. Horas depois, Juliano bate à porta da casa de Teresa, transtornado. Ela abre com receio, e Clarice se esconde num dos quartos. Onde está minha mulher? Exige ele, os olhos cheios de raiva. Teresa se mantém firme. Sua mulher? Você perdeu esse direito no dia em que a trancafiou como se fosse um objeto. Juliano força a entrada, mas Gregório aparece no corredor com um olhar muito intimidador. Mais um passo e eu quebro seus dentes. Juliano recua, mas antes de sair, aponta para Teresa. Você vai pagar por isso. As duas vão. Na casa de Zélia, o clima é de comemoração. Com uma taça de vinho e o colar de Clarice pendurado no pescoço, ela brinda sozinha a vitória. Quem diria? Clarice e Beatriz enganando o próprio vilão com a ajuda de uma vilã aposentada. Ri alto. Se eu soubesse que fingir lealdade traria tanta emoção, teria feito isso antes. Em outro canto da casa, Anita e Guto escutam a risada e trocam olhares nervosos. O que será que essa mulher aprontou agora? Sussurra Anita. Na pensão, Alfredo compartilha com os amigos o estranho encontro com Nelson. Ele apareceu do nada, com um envelope cheio de dinheiro. Disse que queria ajudar. Guto, preocupado, franze o senho. Esse homem nunca me passou confiança, nem quando era só uma sombra do passado. Anita completa. Tem gente que só volta para bagunçar o pouco que a gente conseguiu organizar. Enquanto isso, na casa de Ronaldo, Bia anda inquieta. Ela não consegue ignorar a proximidade cada vez maior entre Ronaldo e Camila. Ao vê-los conversando e rindo no jardim, entra na sala e fecha a cortina com força. Eles se entendem bem demais, comenta com amargura. Lígia, que passa pelo cômodo, tenta aliviar. Bia, você está vendo coisas onde não tem. Ronaldo é educado, só isso. Mas Bia não se convence. Eu conheço aquele sorriso. É o mesmo que ele me dava, antes de tudo mudar. Na praça principal, Nelson reaparece. De terno escuro e chapéu bem ajustado, ele observa os passantes com olhos atentos. Guto, ao vê-lo de longe, para de andar. Aquele ali é o pai da Celeste. Alfredo confirma com um aceno. É ele, sim. Guto assente, mas não tira os olhos de Nelson. Ele tem algo estranho. Parece alguém que sabe mais do que diz. Alfredo concorda, e guarda mais do que mostra. De volta à clínica, Beatriz desperta lentamente. Ainda tonta, tenta entender onde está. A porta está trancada. No corredor, escuta vozes. Juliano e Maristela conversam com os médicos, alegando que Beatriz está em surto e deve permanecer sob cuidados. Ao notar a movimentação, Beatriz grita,
batendo na porta. Vocês vão me pagar por isso. Juliano tenta manter a calma. Ela ainda está confusa, é natural. Maristela, nervosa, murmura. Você disse que ela não faria escândalo. Juliano responde entre os dentes. Então trate de resolver isso. Ou todos nós caímos juntos. Em casa, Clarice se inquieta. Beatriz está lá por minha causa. Eu devia estar no lugar dela. Gregório tenta acalmá-la. Você estar livre é o primeiro passo para derrubar Juliano. Ela é forte. Vai aguentar mais um pouco. Teresa concorda. Bia é esperta. Vai encontrar uma forma de nos avisar. Na mansão dos Alencar, Maristela tenta aparentar tranquilidade. Mas ao ser questionada por Bia, dias antes do sequestro, sobre o paradeiro de Clarice, sua máscara quase cai. Vovó, você tem certeza que não sabe onde a minha mãe está? Insistia Beatriz, ainda inocente da armadilha em que cairia. Maristela, gelada, respondia, ela está descansando. Precisava de um tempo, sozinha. Bia encarava a mãe com desconfiança, mas preferia não provocar. Agora, trancada na clínica, lembra dessas palavras com raiva. Ela sabia o tempo todo. À noite, Clarice escreve uma nova carta, endereçada a Beatriz. A vida nos obrigou a jogar um jogo sujo, minha filha. Mas você é minha melhor jogada. Eu vou te tirar daí. Juro por tudo que ainda me resta de força. Terça-feira, 13 de maio. Juliano e Maristela uniram forças para despistar Bia. A jovem, cada vez mais desconfiada, insistia em saber o paradeiro da mãe, mas os dois a envolveram em desculpas bem ensaiadas. Maristela, com aquele tom frio, alegou que Clarice precisava de repouso e que qualquer contato naquele momento poderia prejudicar sua recuperação. Juliano apenas assentiu, como se quisesse encerrar o assunto quanto antes. Mas Bia não se convenceu. Seus olhos buscavam em cada canto da mansão algum indício de que havia algo errado. Enquanto isso, Raimundo se incomodava com o comportamento cada vez mais expansivo de Camila. A moça falava alto, ria demais, e se aproximava com desenvoltura de todos os homens que encontrava. Raimundo, acostumado a controlar o ambiente à sua volta, não suportava a liberdade com que ela transitava pelos espaços da casa. Essa moça não tem freio, murmurou ele, incomodado, depois que Camila fez mais um comentário atravessado durante o jantar. Na mesma casa, Edu finalmente confessou a Celeste o incômodo de dividir o teto com Raimundo. É como dormir com o inimigo no quarto ao lado, disse, exausto. Celeste, compreensiva, tentou apaziguar a situação, mas o clima já estava pesado. Raimundo fazia questão de lembrar Edu, com gestos e palavras sutis, que aquela casa era dele. Nelson, por sua vez, reapareceu com um discurso que ninguém esperava. Procurou Edu na varanda e, com a voz baixa, disse que estava decidido a se tornar um novo homem. Eu cansei da vida errada. Quero fazer as pazes com meu passado e olhar para frente, Edu. O rapaz, desconfiado, ouviu em silêncio, sem saber se acreditava ou se preparava para mais uma decepção. Enquanto todos se envolviam em seus próprios dramas, Juliano tomou uma decisão arriscada. Foi até a casa de Carmen, no interior, à procura de Clarice. Chegou sem avisar, de chapéu e sobretudo, alegando preocupação com o estado mental da esposa. Carmen, surpresa com a visita, manteve-se firme e desconversou, afirmando que não tinha notícias recentes de Clarice. Juliano saiu desconfiado, mas sem provas. Clarice, de fato, estava escondida em Petrópolis, e passava os dias tentando reorganizar os pensamentos. Com a ajuda de Teresa, tentava entender os traumas e fantasmas que a acompanhavam desde a morte de Valéria. Mas o que mais lhe tirava o sono era Bia. Ela está sozinha com aqueles dois, e eu aqui, sem poder protegê-la, desabafou, com lágrimas nos olhos. Teresa lhe segurou a mão e prometeu que tudo aquilo passaria. Em um cenário mais ameno, Alfonso surpreendeu Teresa ao contar que era o novo vizinho. Comprei a casa do casal italiano. Lembra? Aquela com o jardim cheio de lavandas. Teresa, surpresa e levemente encantada, esboçou um sorriso. Alfonso havia se mudado com a esperança de estar mais perto dela, e isso não era segredo para ninguém. Zélia, porém, continuava movida por outras intenções. Procurou Basílio com urgência. Precisamos encontrar aquelas joias. Se a Clarice tiver mesmo sumido, isso vai valer ouro. Basílio, pragmático, prometeu ajudar, mas o interesse dele estava em outro lugar.
na informação que Zélia poderia lhe oferecer sobre os planos de Maristela. A aliança entre os dois era frágil, sustentada por desconfianças mútuas. Enquanto isso, Lígia, cada vez mais envolvida com Raimundo, começou a sentir os primeiros sinais de um possível problema maior. Procurou Vera em segredo e confessou. Atrasou. Eu tô com medo, Vera. Medo de estar esperando um filho dele. Vera, pragmática, tentou acalmá-la. Se for verdade, você precisa tomar as rédeas dessa história agora. Raimundo não é homem de assumir nada por vontade própria. Lígia sentiu, nervosa. Aquela possibilidade a deixava sem chão. Em meio a todas essas tramas, Bia tomou uma decisão silenciosa. Depois de mais uma noite em claro, arrumou uma pequena mala e saiu escondida da mansão dos Alencar. Pegou o primeiro ônibus para Petrópolis, com a esperança de encontrar a mãe. Chegando à cidade, foi direto à pensão onde Teresa costumava se hospedar. Tocou a campainha com força, quase sem respirar. A porta se abriu, e os olhos de Clarice e Bia se encontraram. Mãe e filha se abraçaram com força, num silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Clarice apertava Bia contra o peito, como se precisasse provar para si mesma que aquele reencontro era real. Teresa, ao fundo, discretamente se afastou, deixando que as duas se reconectassem sem interrupções. Eu sabia que você não ia me abandonar, murmurou Bia, emocionada. Eu vim porque não aguentava mais ficar naquela casa. Eles falam de você como se você fosse uma doida. Mas eu sei que você tá bem. Só precisava te ver. Clarice enxugou as lágrimas, e com a voz trêmula, respondeu, eu lutei muito para estar aqui. E agora que você está comigo, não vou deixar que ninguém mais nos separe. Em silêncio, as duas entraram no pequeno quarto da pensão. Bia observou cada detalhe com curiosidade e surpresa. Era simples, mas aconchegante. Havia flores frescas na mesinha e uma colcha de crochê bem dobrada sobre a cama. Clarice fechou a porta com cuidado, como se quisesse proteger aquele reencontro do mundo lá fora. Longe dali, Juliano e Maristela davam por certa a permanência de Bia na mansão, sem imaginar que ela já estava nos braços da mãe. A ausência da menina ainda não havia sido notada, mas quando percebessem, seria tarde demais. Clarice agora tinha ao seu lado a força que precisava para lutar, e Bia estava determinada a descobrir toda a verdade sobre o que fizeram com a mãe. E naquele instante, em uma pensão modesta de Petrópolis, uma nova fase se iniciava. Clarice não estava mais sozinha, e a força do amor entre mãe e filha prometia mudar tudo. Quarta-feira, 14 de maio. No quarto apertado da pensão em Petrópolis, Clarice sentou-se na beira da cama, pegou as mãos da filha e, com calma, disse o que Bia temia ouvir: estou me separando de seu pai. Bia arregalou os olhos, mas não protestou. Ao contrário do que Clarice imaginava, a menina apenas abaixou a cabeça e respondeu: eu já sabia. Ou melhor, eu sentia. O silêncio entre as duas foi cortado pelo barulho do vento lá fora. Clarice explicou que a decisão era definitiva. Juliano não é mais o homem por quem me apaixonei. Ele ultrapassou todos os limites. Agora quero paz. Enquanto mãe e filha selavam aquela nova fase, em outro canto da cidade, Alfredo e Alfonso deixavam velhas mágoas para trás. Depois de anos de desconfiança e rivalidade silenciosa, os dois se sentaram para uma conversa franca. Alfonso, com os olhos marejados, disse: você é meu irmão, Alfredo. E eu me orgulho disso, mesmo que a vida tenha nos colocado caminhos tão diferentes. O abraço veio forte, carregado de emoção e arrependimento. Pela primeira vez em décadas, havia afeto sincero entre os dois. Ainda inspirado por aquele momento de reconciliação, Alfonso tomou coragem e confessou que carregava no peito há tempos seu amor por Teresa. Desde que ela apareceu na minha vida, tudo fez mais sentido. Ela me traz calma, me traz fé. Alfredo, surpreso, sorriu. Então vá atrás dela, homem. Não deixe o tempo te passar por cima como passou por mim. Longe dali, Basílio tomava uma atitude perigosa. Envolvido pelas promessas de Zélia, e talvez por algum interesse próprio, ele lhe entregava as joias de Clarice, cuidadosamente embrulhadas em um lenço bordado. Aqui está o que você queria, disse, sem emoção. Zélia, com olhos brilhando de cobiça, pegou o embrulho e sorriu. Você vai ver, Basílio. Isso vai valer ouro. E eu vou subir, custe o que custar. Enquanto alguns se envolviam com intrigas, outros pareciam acreditar na possibilidade de redenção. Anita,
Guto e até mesmo Edu começavam a considerar que Nelson poderia, de fato, estar mudado. O ex-criminoso andava comportado, falava com calma, não levantava a voz. Ele tá diferente, não tá? Comentou Guto num fim de tarde na agência. Anita sentiu, ainda desconfiada, mas admitindo, se for teatro, é o melhor que ele já encenou. Raimundo, por sua vez, fez um movimento surpreendente. Procurou Edu no fim do expediente, com voz firme, disse: "Você tem talento, rapaz. E, gostando ou não, é parte da família agora. Quero te apoiar no que puder." Edu mal acreditou no que ouvia. A relação entre os dois sempre fora marcada por tensão e desconfiança, mas aquele gesto soava sincero. Talvez Raimundo estivesse tentando mudar. Na mansão dos Alencar, Juliano começava a ligar os pontos. Ao perceber a ausência prolongada de Bia e o silêncio repentino de Teresa, concluiu que a filha havia estado em Petrópolis. Elas se encontraram, murmurou para si mesmo. A raiva lhe subia pelo corpo como febre. Chamou Maristela e cravou: "A Clarice tá com a Bia. E isso muda tudo." Enquanto isso, Zélia tentava subir mais um degrau em sua escalada silenciosa. Procurou um telefone público, verificou se ninguém a observava e discou com pressa. Do outro lado da linha, pediu para falar com Geraldo. "Diga que é Zélia. Tem uma proposta que ele não vai recusar." Sua voz era fria e calculista. Ela sabia que precisava se mover rápido antes que Clarice voltasse ao controle da situação. Em outro ponto da cidade, Lígia se contorcia de dor no quarto. Sentiu tontura, náusea e um peso estranho no corpo. Ao chamar Vera às pressas, confessou seu medo. "Acha que posso estar grávida?" Vera examinou com cuidado, observou seu estado e respondeu com firmeza: "Pode sim. Vamos dar um jeito de descobrir isso o quanto antes." Lígia engoliu seco. Raimundo seria o pai, e a ideia de contar aquilo a ele lhe dava calafrios. Na agência, Camila, já acostumada à rotina agitada e ao clima moderno do ambiente, procurou Guto. "Será que eu posso ficar mais um tempo por aqui?" perguntou, esperançosa. Guto, dividido entre a simpatia e o bom senso, respondeu: "Pode, mas com uma condição, sem atrapalhar o ritmo. Isso aqui é um lugar sério." Camila assentiu, disfarçando a empolgação. A agência lhe dava uma sensação de liberdade que ela jamais experimentara. No final da tarde, Juliano pegou o carro e dirigiu até Petrópolis. Estacionou a alguns metros da pensão e aguardou. Não demorou até que visse Clarice saindo ao lado de Gregório. Os dois conversavam de forma amistosa, e Clarice chegou a sorrir, o que foi como uma facada para Juliano. O sangue lhe subiu à cabeça. "Ela me trocou por esse advogado de meia tigela", murmurou, entre os dentes cerrados. Mas não se aproximou. Apenas observou de longe, planejando seu próximo passo. Do outro lado da cidade, Zélia finalmente conseguiu falar com Geraldo. Marcou um encontro discreto, em um café quase vazio. Sentaram-se no fundo do salão e ela foi direta: "Tenho um material valioso, mas preciso de alguém com coragem para movimentar. Você topa?" Geraldo ouviu, avaliou os riscos e respondeu com meio sorriso: "Negócio fechado. Só me diga onde e quando." Zélia apertou o copo de licor entre os dedos. Sabia que estava jogando alto, e adorava o risco. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo cada um em suas próprias tormentas. Clarice, agora mais fortalecida pela presença de Bia, começou a traçar um plano de volta. Alfonso preparava o coração para se declarar a Teresa. Lígia esperava, ansiosa, por uma resposta que podia mudar seu destino. E Juliano, inflamado pelo ciúme e pela derrota, começava a arquitetar um novo golpe. O tabuleiro estava armado. E nenhuma peça estava mais no mesmo lugar. Quinta-feira, 15 de maio. A noite estava abafada quando Geraldo reuniu Zélia, Beatriz e Basílio no quintal dos fundos de uma chácara esquecida pelo tempo. O lugar cheirava a terra molhada e segredo antigo. Com um cigarro entre os dedos trêmulos, Geraldo apontou para um ponto específico perto de uma árvore seca. "Foi ali", disse. "Foi ali que enterramos Valéria." Zélia, pálida como um lençol, segurou o braço de Beatriz. Basílio, apesar da tensão, não escondeu um meio sorriso. "Então ela nunca saiu daqui", murmurou. O silêncio caiu pesado entre eles, interrompido apenas pelo som dos grilos. A revelação reabria uma ferida mal cicatrizada. Enquanto isso, em Petrópolis,
Clarice e Gregório caminhavam em direção à pensão após um passeio discreto. Mal sabiam que Juliano os esperava do outro lado da rua, como uma sombra em fúria. Ao vê-los juntos, rindo, conversando, Juliano perdeu o controle. Avançou como um touro enfurecido, empurrou Gregório e gritou: "Você nunca vai substituir o que nós tivemos." Clarice tentou acalmá-lo, mas ele não a ouviu. Os olhos estavam vermelhos, o peito arfava. Gregório, firme, encarou Juliano e respondeu: "Eu não quero substituir ninguém. Eu amo a Clarice e quero fazê-la feliz." Aquilo foi como gasolina no fogo. Clarice teve que intervir para evitar que os dois se engalfinhassem ali mesmo. Na casa de Maristela, Bia se recolheu mais cedo do que de costume. O motivo? Ronaldo havia confessado que estava namorando Camila. A menina, que alimentava um carinho secreto pelo rapaz, se sentiu traída. Trancou-se no quarto, mordeu o travesseiro para conter as lágrimas e prometeu a si mesma que não deixaria aquilo lhe abalar. Mas o incômodo era visível. Na manhã seguinte, evitou Ronaldo no café e se esquivou de Camila. Mesmo sem palavras, seu olhar dizia tudo. Maristela, sempre atenta às movimentações de Juliano, resolveu plantar mais veneno. Enquanto ele descontava a raiva da cena com Clarice, ela sugeriu, com ares de conselheira: "Você devia despejar aquela Carmen. Se ela tá ajudando Clarice, tem que pagar o preço." Juliano pensou por alguns segundos, depois concordou com o aceno. "É isso. Já passou da hora de mostrar quem manda." No mesmo instante, Basílio entrava no escritório dos Alencar com um sorriso cínico. Encontrou Juliano diante de Raimundo e não perdeu a chance de provocar. "Soube que você andou perdendo espaço até pro advogado da Clarice. Que fase, hein, Juliano?" O comentário caiu como uma bomba no ambiente. Juliano cerrou os punhos, mas Raimundo apenas ergueu uma sobrancelha, observando os dois com frieza. O constrangimento se espalhou, mas Basílio saía vitorioso daquele embate velado. Na sala de Teresa, a conversa entre mulheres tomava um rumo íntimo. Lígia, com a mão sobre o ventre, confessou em voz baixa: "Teresa, eu acho que tô grávida." Teresa regalou os olhos, mas manteve a calma. "Você já fez algum exame?" Lígia balançou a cabeça. "Ainda não. Mas eu sinto. E se for do Raimundo, como é que eu vou contar?" Teresa se aproximou, segurou suas mãos e disse: "Se for verdade, vai ter que ser forte. A vida não espera a gente estar pronta." Na vila, Jacira tomava um café ralo quando decidiu procurar ajuda. Foi até a casa de uma amiga da igreja e, com voz hesitante, disse: "Você ainda tem aquele parente que trabalha nos Correios? Eu preciso encontrar o Alfonso." A mulher estranhou. "Mas para quê, Jacira?" Ela abaixou a cabeça e respondeu: "Eu preciso saber se ele está bem. Só isso." Mas o que a movia era mais que preocupação. Era saudade. Era amor escondido. Poucos dias depois, Carmen recebeu uma carta do cartório. Era uma ordem de despejo. Ficou sem chão. Leu e releu o papel, sem entender direito. Correu até a sala, mostrou o documento a Clarice, que arregalou os olhos. "Isso é coisa do Juliano", disse, com amargura. "Ele quer me atingir pelas beiradas." Carmen sentou-se, tentando controlar a respiração. "Mas eu não tenho para onde ir, Clarice." A amiga se aproximou, firme. "Você não vai a lugar nenhum. A gente vai dar um jeito." Enquanto isso, no quarto de pensão, Gregório passava limpo o manuscrito quando Clarice entrou, ainda abalada pelo encontro com Juliano. "Ele tá descontrolado, Gregório", disse, sentando-se ao lado dele. "E eu tenho medo do que ele possa fazer." Gregório segurou sua mão com delicadeza. "Eu estou aqui, e não vou sair do seu lado." Clarice sorriu, com os olhos marejados. Depois de tanto tempo, sentia-se protegida de novo. Na sede da agência, Ronaldo tentava se concentrar no trabalho, mas o olhar de Bia o incomodava. Já havia percebido o incômodo da menina, mas não sabia como lidar. Camila, por outro lado, parecia alheia a tudo. Estava radiante com o namoro e com as novas funções na agência. Guto, que observava de longe, comentou com Anita: "Essa situação vai acabar estourando." Anita concordou. Bia não é criança. E tá magoada. Basílio, satisfeito com o avanço das joias nas mãos de Zélia e com o desequilíbrio emocional de Juliano, seguia seu plano com paciência. Sabia que Clarice era o ponto fraco de Juliano.
e que quanto mais ele perdesse o controle, mais fácil seria neutralizá-lo. Na casa dos Alencar, Raimundo continuava evitando envolver-se nos assuntos sentimentais da família. Mas sua aproximação com Edu o deixava mais humano, ainda que relutante. Maristela, atenta, tentava prever os próximos passos. Sabia que se Juliano perdesse Clarice de vez, seria capaz de tudo. E ela já começava a se preparar. Naquela mesma noite, Zélia foi até o local onde Geraldo indicara que o corpo de Valéria estava enterrado. Levou uma lanterna, uma pá e nervos de aço. Beatriz a acompanhava, silenciosa, tensa. Ao começar a cavar, Zélia disse: "Se a gente achar mesmo, nada mais será como antes." Beatriz apenas assentiu. O som da pá cortando a terra se misturava ao som de um passado que insistia em não morrer. Sexta-feira, 16 de maio. Clarice estava decidida a não permitir que Carmen fosse tratada como moeda de vingança. Ao saber da ordem de despejo, ela se arrumou rapidamente, desceu até o escritório de Juliano e entrou sem bater. Juliano levantou os olhos, surpreso. Veio pedir clemência pela sua amiga, ironizou. Clarice não hesitou, vim exigir respeito. A Carmen não tem nada a ver com o que houve entre nós. Ele se levantou, tentando manter a pose. Você devia me agradecer por ainda ter um teto. Mas se quer guerra, vai ter. Clarice o encarou firme. Eu não tenho mais medo de você, Juliano. E se continuar assim, vai perder muito mais do que perdeu até agora. Ele nada respondeu. Apenas assistiu, mudo, enquanto ela saía da sala com a cabeça erguida. Na agência, Maristela observava atentamente os resultados do novo produto para homens lançado recentemente. O sucesso era evidente, e ela não teve como negar. Chamou Basílio à sua sala, serviu-lhe um café e disse, com o tom mais raro de elogio que já se viu sair de sua boca: "Reconheço que o lançamento foi um acerto seu. Foi ousado e eficaz." Basílio sorriu de canto, surpreso com a gentileza. "A senhora sabe que eu sou bom no que faço. Só precisava da chance certa." A paz, ainda que momentânea, estava selada. Camila, por sua vez, vivia um momento de empolgação. Procurou Ronaldo no fim do expediente, com um brilho nos olhos. "Tô pensando em ir à Bahia por uns dias. Arejar a cabeça. Quer ir comigo?" Ronaldo hesitou. Pensou em Bia. Pensou em Camila. "Acho que é exatamente disso que eu tô precisando." Ela sorriu. A viagem estava marcada. Enquanto isso, Clarice decidia dar um passo importante. Com o mapa de Geraldo em mãos, aquele que indicava o local onde Valéria fora enterrada, ela dobrou o papel com cuidado, colocou no envelope pardo e escreveu à mão o destinatário: Delegacia Central do Rio de Janeiro. No verso, nenhum remetente. "Chega de carregar esse peso sozinha", murmurou, antes de sair discretamente até a caixa de correio da esquina. No subúrbio, Jacira tramava silenciosamente. Sem revelar nada a ninguém, foi até uma conhecida da pensão e pediu um favor. "Queria que você entregasse esse recado ao Alfonso, mas diga que foi uma senhora distinta quem deixou. Uma tal de Célia." A moça arregalou os olhos. "E para que isso, dona Jacira?" Ela sorriu, misteriosa. "Digamos que eu quero testar se o coração dele ainda bate por mim." Mas nem tudo corria bem para Basílio. No dia seguinte, uma discussão acalorada com o fiscal sobre uma inspeção inesperada terminou mal. Nervoso, Basílio se exaltou e acabou chamando o oficial de capanga de político sem voto. Foi o suficiente para ser levado à delegacia por desacato. A notícia correu rápido, e Maristela foi pessoalmente à delegacia. "Soltem ele. Agora", ordenou ao delegado. O homem hesitou. "Ele foi ofensivo, senhora." Maristela sacou um cheque. "Considere isso uma doação para o jantar beneficente da corporação." Minutos depois, Basílio saía pela porta da frente, ajeitando os punhos da camisa. "Sempre soube que a senhora me adorava", disse. "Não se empolgue", ela respondeu. No casarão dos Alencar, Ronaldo entrou no escritório de Raimundo, nervoso. "Preciso falar com o senhor." Raimundo tirou os óculos, prestando atenção. "Vou viajar com a Camila. Preciso esquecer a Bia, e talvez isso me ajude." Raimundo apenas assentiu. "Não se foge do que se sente, Ronaldo. Mas às vezes, um pouco de distância ajuda a ver mais claro." O rapaz agradeceu e saiu, sentindo-se compreendido. Minutos depois, Raimundo foi ao quarto de Lígia, que não estava.
Notou um envelope caído ao lado do criado mudo. Curioso, pegou. Era um teste de gravidez, ainda dentro da embalagem. Ficou paralisado. Respirou fundo, sentou-se na poltrona e ficou ali por longos minutos, digerindo o que acabará de encontrar. Aquilo podia mudar tudo. Mais tarde, na sede da delegacia, o delegado Bentes recebeu um envelope sem remetente. Ao abrir, encontrou o mapa. As instruções estavam escritas com letra firme. Neste local está enterrado o corpo de Valéria Alencar. Confirmem a verdade. Ele chamou 2 agentes e foi direto ao local indicado, sem divulgar nada à imprensa. Ao chegar, viram a terra remexida. Mandaram cavar. Após alguns minutos, encontraram restos humanos. O delegado respirou fundo. Agora começa a parte suja. Enquanto isso, Maristela observava pela janela o carro de Basílio saindo. Ligou o rádio, acendeu um cigarro e sorriu. Tudo caminhando conforme o esperado. Já Clarice, de volta à pensão, sentia o coração pesar. Sabia que havia rompido uma barreira ao enfrentar Juliano. Mas também sabia que ele não deixaria barato. Em outra parte da cidade, Jacira cruzava com Alfonso por acaso, ou pelo menos assim fingia. Ora, que surpresa, disse ele. A senhora por aqui? Ela riu, desarmada. O destino adora brincar com a gente. Alfonso sorriu. Ou talvez alguém tenha dado uma ajudinha ao destino. Jacira disfarçou. Pode ser. A tensão entre os dois era quase palpável. Na agência, Ronaldo se despedia de Camila antes da viagem. Tô meio ansioso, confessou. É só uma viagem, Ronaldo. A gente vai se divertir, ver o mar, tomar um sol, esquecer da vida. Ele sorriu. É disso que eu preciso. No fim da noite, Raimundo chamou Lígia na sala. Encontrei isso no seu quarto, disse, entregando o teste. Lígia ficou estática. Você mexeu nas minhas coisas. Ele se manteve calmo. Não foi de propósito. Mas agora que sei, você pretende fazer? Ela assentiu, com os olhos marejados. Amanhã. Raimundo pegou sua mão. Se for verdade, a gente resolve juntos. O silêncio pesava em cada canto da cidade. Clarice olhava para o céu, tentando se acalmar. Juliano, em seu escritório, destruía papéis. Maristela brindava sozinha com um copo de conhaque. E no fundo de uma cova recém-aberta, o passado finalmente ganhava voz. Sábado, 17 de maio. A delegacia estava em silêncio quando o delegado Bentes retornou da escavação. O envelope anônimo, antes visto com desconfiança, agora era a pista mais concreta que já tivera sobre o desaparecimento de Valéria Alencar. Com o mapa em mãos e a descoberta de restos mortais no local indicado, ele reuniu os agentes e decidiu: vamos investigar a fundo essa carta. Quero saber quem mandou, por que e como sabia de tudo isso. Um dos policiais arriscou: será que é coisa da própria família? Bentes respondeu, direto: se for, alguém lá tem mais culpa no cartório do que imaginamos. Enquanto isso, Ronaldo dava fim a um ciclo. Procurou Bia, que esperava ansiosa por uma conversa de reconciliação. Ela tentou sorrir. Senti sua falta. Ele foi direto: não vai dar, Bia. A gente acabou. Tentei esquecer, tentei entender, mas não dá mais. Bia tentou argumentar, mas Ronaldo foi firme. Você mentiu, manipulou. Eu mereço paz. Saiu, deixando Bia sozinha, atônita. Na casa de Raimundo, Lígia finalmente recebeu a resposta que esperava. O exame negativo trouxe alívio imediato. Comemorou sozinha no quarto, dançando devagar ao som do rádio. Ainda não é hora de ser mãe. Graças a Deus. Mas, dias depois, uma visita ao médico mudaria tudo. Após alguns exames, ele olhou para ela com cuidado. A senhora entrou na menopausa. Lígia congelou. Tem certeza? Ele assentiu. É precoce, mas acontece. Talvez por questões emocionais. Ela saiu do consultório em silêncio, com um misto de alívio e tristeza difícil de decifrar. De volta à investigação, o delegado Bentes decidiu interrogar Arlete. Chamou-a até a delegacia, sem revelar o real motivo do convite. Arlete chegou desconfiada. O que houve, delegado? Ele a olhou nos olhos. A senhora conhecia Valéria Alencar? Arlete empalideceu.
Conhecia de vista. Por que pergunta? O delegado respondeu apenas: recebemos uma denúncia anônima. Estamos reabrindo o caso. Ela desviou o olhar. Já se passaram tantos anos, mas Bentes não recuou. Justamente por isso, tá na hora da verdade aparecer. Enquanto isso, um acontecimento inesperado unia dois antigos rivais. Alfredo, voltando do mercado, foi surpreendido por dois assaltantes que o cercaram no beco da padaria. Antes que pudesse reagir, levou um empurrão e caiu no chão. Foi então que Nelson, que passava por ali, interveio com coragem. "Larga ele!" gritou, enfrentando os bandidos com um pedaço de pau nas mãos. Os ladrões fugiram ao ver a cena. Alfredo, atordoado, reconheceu o rosto de Nelson. "Você, por que me ajudou?" Nelson estendeu a mão. "Porque ninguém merece cair sozinho." Era o começo de uma trégua. Mais tarde, no sobrado onde vivia com Guto, Anita ouvia atenta o relato dos dois. Alfredo estava com o braço machucado, mas emocionado. Nelson, por sua vez, parecia mais humano. Guto completou: "Ele salvou a vida do Alfredo. Pelo menos um teto a gente devia dar." Anita pensou um pouco, olhou para Nelson e disse: "Pode ficar uns dias. Mas nada de confusão." Nelson agradeceu, humildemente. Enquanto isso, a verdade se aproximava de Ronaldo por outro lado. Beto, seu colega de escritório, o encontrou no clube. "Preciso te contar uma coisa sobre a Bia. Ela me procurou um tempo atrás. Queria que eu inventasse um escândalo sobre Camila. Disse que pagava bem." Ronaldo ficou em choque. "Você tem certeza do que está dizendo?" Beto assentiu. "Tenho. Eu recusei, mas achei que você devia saber. Essa moça não é quem finge ser." Ronaldo ficou em silêncio, o coração apertado. Estava cada vez mais certo de que tinha feito bem em se afastar. No quarto, Camila arrumava sua mala. Tinha passagem marcada, hospedagem reservada e um sorriso esperançoso. Ronaldo havia dito que viajaria com ela. Mas, ao encontrá-lo mais tarde, percebeu a dúvida em seu olhar. "Ainda tá em dúvida?" perguntou. Ele hesitou, tentando entender se quero fugir ou enfrentar. Ela tentou manter o sorriso. "Fugir de quê?" Ele respondeu: "De tudo. De mim mesmo." Camila se calou. Não era a resposta que queria ouvir. No mesmo instante, os policiais que haviam sido enviados novamente ao terreno indicado pelo mapa voltavam com uma nova descoberta: um cordão de ouro com as iniciais VA gravadas no pingente. Era de Valéria. O delegado examinou o objeto com cuidado. "Essa história tem fundamento. O que parecia loucura está virando prova." Guardou o colar em um saco de evidência e ordenou: "Quero esse colar analisado. E mais, interroguem quem vivia com ela naquela época. Se alguém matou Valéria, essa pessoa ainda está entre nós." No casarão, Lígia enfrentava o vazio da notícia médica. A menopausa precoce a fazia refletir sobre sua vida, suas escolhas, seus sentimentos por Raimundo. Procurou Teresa, sentou-se na varanda e contou: "Descobri que não posso mais ser mãe. Nem se quisesse." Teresa segurou sua mão. "A maternidade é só uma parte da vida, Lígia. Você ainda pode ser muita coisa." Lígia sorriu, triste. "Mas era uma parte que eu queria. Nem que fosse para dizer que tive." As duas ficaram ali, olhando o fim da tarde cair sobre o jardim. No fim do dia, Clarice soube da movimentação policial em torno da carta anônima. Sabia que sua decisão estava tendo consequências. Sabia que aquilo era apenas o começo. Do lado de fora, a cidade parecia seguir seu ritmo. Mas por dentro, muitos começavam a sentir que algo estava mudando, e rápido demais. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.